Olá, estudante, eu sou o professor Eduardo Nilman e tenho algumas novidades para te contar antes de iniciarmos essa aula. Nessa maratona de exercícios para o TCM São Paulo, disponibilizamos para você um mini curso preparatório gratuito para esse concurso. Não perca tempo! Acesse o nosso site www.qualisconcursos.com.br e faça sua matrícula agora mesmo. Mas nós não paramos por aí. Para ter acesso à totalidade das nossas aulas de teoria e exercícios, estamos com desconto de 50%. É isso mesmo, o curso preparatório completo está a 50% off. Não perca essa oportunidade. Acesse o nosso site qualisconcursos.com.br e garanta já a sua melhor preparação. Agora vai começar aí o seu evento. Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento da Qualis, preparado aqui essa semana e a semana seguinte, preparados aí especialmente para você aí que está estudando para o TCM São Paulo, hein? Nós separamos aqui exercícios de todas as matérias que podem cair na sua prova, para você que vai prestar aí para o concurso aí de nível médio, né, auxiliar, com aqui os professores que você já conhece do Qualis, excelentes professores, conhecem muito da matéria, que vão ajudar você a rever aí os pontos principais. Nesse evento de hoje, nós veremos aí questões de contabilidade geral e contabilidade pública, duas matérias que constam lá do edital. Nós vamos ver rapidamente lá o edital dessas duas disciplinas e depois vamos fazer questões, e eu selecionei questões todas de provas anteriores da VUNESP. Porque é a VUNESP que está organizando aí o concurso para o TCM São Paulo, né? Então, nessa reta final, meu amigo, você tem que focar especialmente em questões dessa banca, tá certo? Então vamos lá, deixa eu puxar aqui o slide para nós vermos. Tá aqui, cadê? Puxei. Vamos começar então o nosso evento. Tá lá, ó. Primeiramente aí, nós vamos falar aí do conteúdo aí do edital, né? Tanto para contabilidade como para contabilidade pública. E aí, rapidamente aí para nós vermos, vocês vão ver que todas as questões que eu vou trazer para você, elas estão de alguma forma contextualizadas dentro desse edital, tá? Então, primeiro lá, o edital da parte noções de contabilidade geral. É um edital que ele está um pouquinho estranho. Por que eu digo isso? Porque ele está um tanto quanto genérico. Especialmente alguns pontos que eu vou pontuar ali para você. Você vê que ele está bastante genérico. Em princípio, pode colocar qualquer coisa ali dentro, tá? Mas vamos ver com calma esse edital aí. Primeira parte, cai em tudo que é prova de contabilidade, não tem jeito, ó. É aquela parte noções iniciais, né? Conceitos iniciais. Patrimônio, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, equação patrimonial, variações patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido e as contas de resultado, receitas e despesas. Isso não tem jeito. Qualquer prova que caia contabilidade vai cair esses conceitos iniciais. O que mais? Aí nós temos depois livros contábeis e o processo de escrituração contábil, métodos das partidas dobradas, tipos de lançamentos, razão, diário, balancetes e encerramento de contas de resultado. Aqui já tem um item aí, que é aquele item guarda-chuva, que pode se colocar um monte de coisa, que é esse tipo de lançamentos, né? Aí o edital não diz se se refere a fórmulas de lançamento, acredito que não, porque senão estaria especificamente fórmulas de lançamento. Então, em princípio, pode cair ali lançamento de operações com mercadorias, lançamento de operações com duplicatas, lançamento de operações com pessoal, até pode. Mas eu não me preocuparia muito em entrar nesse nível de detalhe se eu não tivesse uma boa noção do todo, do mais genérico, tá? Mas, como eu disse, pode cair qualquer coisa praticamente dentro de tipos de lançamento. Aí nós temos outro ponto bem genérico, normas contábeis, CPCs. Nós temos aí dezenas de CPCs. Da forma como está aqui, pode cair qualquer CPC na sua prova? Pode, mas é claro, né, no nosso curso teórico, inclusive, e tanto no nosso curso de exercício, nós frisamos aqueles pontos que, na nossa experiência, tem uma probabilidade maior de ser cobrado em prova, especialmente em se tratando aí da VUNESP, e também se tratando de um concurso para nível médio de um tribunal de contas, tá? Aí nós temos as demonstrações contábeis em geral, demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404 e atualizações, aí balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa. Vai cair o que dessas demonstrações? Aspectos conceituais, objetivo, obrigatoriedade, conteúdo, forma de apresentação e regras de elaboração. Só uma dica aqui, ó. Não são todas as demonstrações contábeis que constam do edital. Então, por exemplo, a demonstração de valor agregado ou demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, elas não constam do edital. Então, não estude
porque senão você vai estar estudando algo que não vai ser cobrado na sua prova, ok? As demonstrações que podem cair são só essas três: balanço, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. E na parte de noções de contabilidade pública, está bem tranquilo, está caindo bastante genérico, não tem nada muito específico. Então tem aquela parte inicial: conceito, campo de aplicação, regimes contábeis, princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público, que são aqueles antigos princípios fundamentais da contabilidade, que hoje não existem mais formalmente, a resolução que os previa foi revogada, só que, no entanto, o seu espírito, como eu sempre digo, permanece, né? Eles ainda devem ser obedecidos, embora expressamente não constem mais das normas contábeis. Eles estão implícitos. Então vai falar deles sob a perspectiva do setor público, que é basicamente o anexo único lá da resolução 750/93 do CFC, tá? Que foi revogada, mas que está sendo cobrada aí na prova o seu conteúdo, vamos dizer assim. E por fim, a NBC TSP estrutura conceitual. Nós temos várias NBCs TSPs, mas a que pode cair na sua prova é só estrutura conceitual. Então, aí dando uma revisada, uma relembrada do que pode cair na sua prova, tanto de contabilidade geral como de contabilidade pública, vamos fazer aí algumas questões de provas anteriores da VUNESP sobre esses assuntos. Acompanhe comigo. A primeira questão diz o seguinte: com relação aos livros de escrituração contábil, é correto afirmar que A. O livro de registro de inventário de mercadorias é obrigatório? B. O livro caixa é o documento que deve registrar somente as operações de compra e venda em dinheiro? C. As empresas de economia mista estão dispensadas de escriturar o livro de registro de entrada de mercadorias? D. No livro diário devem ser escriturados todos os fatos contábeis em ordem cronológica? Ou alternativa E. No livro diário e razão devem ser registrados, aliás, o livro diário e razão devem ser registrados no registro público competente. Qual alternativa você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado. De fato, o livro diário ele deve registrar todos os fatos contábeis ocorridos na entidade em ordem cronológica, conforme eles vão ocorrendo. Então a empresa comprou mercadorias, registra no diário. A empresa vendeu mercadorias, registra no diário. Pagou funcionário, registra no diário. Comprou mercadorias a prazo, registra no diário. Pagou mercadorias que tinha comprado a prazo anteriormente, registra no diário. Tá? Então todas as operações, todos os fatos contábeis ocorridos na entidade têm que ser registrados no livro diário e o serão em ordem cronológica. O livro diário não apresenta nenhum critério de classificação interno. Então os lançamentos são feitos conforme eles ocorrem. Vamos ver o erro das demais? A. O livro de registro de inventário de mercadorias é obrigatório? Não. Pela legislação contábil, pelas normas contábeis, só é obrigatório o livro diário. Mas tome cuidado. Já vi questões, especialmente da FCC, a VUNESP eu não me lembro de nenhuma questão nesse sentido, mas já vi questões da FCC dizendo que também o Razão é um livro obrigatório, tá? O diário e o Razão. Então há duas tendências, porque embora o Razão ele não seja colocado como livro obrigatório pela legislação contábil, a legislação fiscal exige para empresas que adotam o imposto de renda de forma de apuração pelo lucro real, tá? Então pode, ok? Até dizer que o diário e o Razão são obrigatórios, mas o livro de registro de mercadorias não. B. O livro caixa é o documento que deve registrar somente as operações de compra e venda em dinheiro? Na verdade, já começa errando aí. Livro caixa não é documento. Livro caixa é um livro contábil e não um documento. A contabilidade diferencia o documento dos livros, né? O livro ele tem que ser devidamente estruturado, ele tem que ter um termo de abertura, encerramento. O documento não, é uma folha solta que não faz parte intrinsecamente, né, de nenhum conjunto de outros documentos, ok? Diferentemente do livro. C. As empresas de economia mista estão dispensadas de escriturar o livro de registro de entrada de mercadorias? Não tem nenhuma dispensa para as sociedades de economia mista nesse sentido, não, tá? Aliás, esse livro nem é obrigatório, né? Vai ser obrigatório só pela legislação fiscal. E lá, pela legislação fiscal, não há nenhuma dispensa para a sociedade de economia mista. A alternativa é: o livro diário e razão devem ser registrados no registro público competente? Não. O livro razão, sim. O livro diário. O livro diário, sim. O livro diário ele tem que ser registrado lá na junta comercial, tá?
Na verdade, é um registro público das empresas mercantis, mas quem operacionaliza é a junta comercial. Mas o livro-razão não tem necessidade de registro. Portanto, a única alternativa correta é realmente a alternativa D de dado. Próxima questão. Indique a alternativa correta relativa à estrutura básica do balanço patrimonial no que se refere à sua equação. A. O ativo menos o passivo é igual às receitas menos as despesas. B. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. C. Ativo mais passivo é igual ou maior que o patrimônio líquido. D. Ativo nunca é menor do que o passivo menos o patrimônio líquido. Ou a alternativa é: ativo é igual ao passivo. Qual alternativa aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa. A alternativa B. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. É a famosa equação fundamental do patrimônio, que a gente aprende logo lá nas nossas aulas iniciais, né? Pode pegar o nosso curso aí teórico do TCM, você vai ver só logo no início das aulas de contabilidade, eu falo da equação fundamental do patrimônio, que ela determina que o patrimônio líquido, por definição, é igual ao ativo menos o passivo, ok? Portanto, está certo. Todas as outras estão erradas. Ó, A. Ativo menos passivo é igual às receitas menos as despesas? Não, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, que não necessariamente vai ser igual às receitas menos as despesas. C. Ativo mais passivo é igual ou maior que o patrimônio líquido? Não, não é isso que a equação fundamental diz, não. D. Ativo nunca é menor que o passivo menos o patrimônio líquido? Sim, ele pode ser sim. E a alternativa é: ativo é igual ao passivo? Não, normalmente não é. Então, é a alternativa B que está correta, ela que está certa. Próxima questão. Diz o seguinte: os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, aí tem uma lacuna aí, ó, que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Aí você tem que assinalar a alternativa que completa o texto corretamente. Você pode colocar no lugar da lacuna que o texto vai ficar correto. Aí tem as seguintes alternativas. Ó, A. Devem ser calculados de acordo com as metodologias de correção integral. B. Serão ajustados pelos modelos de moeda constante. C. Serão corrigidos por taxas de mercado para a tomada de recursos. D. Devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto. Ou, alternativa E. Fazem parte integrante dos laudos de avaliação econômico-financeiros. Qual dessas aí você assinalaria se caísse na sua prova? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa. A alternativa D de dado, tá? O que acontece? As normas contábeis determinam que os ativos e os passivos de longo prazo, eles devem ser ajustados ao valor presente na hora que eles forem colocados nas demonstrações contábeis. O que é isso? Pressupõe-se que todo ativo ou passivo de longo prazo ele tem juros embutidos. Então, se a empresa compra mercadoria a prazo para pagar para o fornecedor em 2 anos, por exemplo, considera-se que estão embutidos juros ali. Então, necessariamente tem que ser feito o ajuste, separando o valor que a empresa está pagando pela mercadoria do valor que ela está pagando de juros, que é o acréscimo que ela está pagando por estar pagando a prazo, né? Sempre que você faz uma compra a prazo, quase sempre há juros embutidos ali. Mesmo que a loja diga, não, você está levando, você pode fazer em 10, 12 vezes, 24 vezes sem juros. Não é bem sem juros. Na verdade, ela está embutindo no preço do produto para depois dividir. Porque senão ela tem um custo, ela vai ter prejuízo pelo fato de receber esse dinheiro só depois. Então, por conta disso, ela vai embutir normalmente no valor do preço da mercadoria, tá? Então, quando a empresa ela tem que receber ou pagar algo no longo prazo, ela vai separar o valor de fato que ela tem que receber a pagar pela mercadoria, pela coisa, e o que vai ser aí receita ou despesa de juros. Esse é o chamado ajuste a valor presente. E ele é obrigatório quando o ativo ou passivo for de longo prazo. Para deixar claro o que eu estou pagando a mais ou recebendo a mais pelo fato daquela operação ser de longo prazo. Professor, e se for ativo e passivo de curto prazo, precisa fazer o ajuste a valor presente? As normas contábeis somente exigem, nesse caso, de curto prazo, se os juros forem relevantes, tá? E qual taxa de juros vai usar, professor? A taxa de juros que foi negociada na operação.
Agora, se não tiver claro, se os juros estiverem implícitos, aí tem que usar a taxa de juros do mercado, ok? Então vamos lá. Ó. Essa alternativa D que vai preencher corretamente. Os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrente de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo, blá, blá, blá. É a alternativa D que está certa, ela que está correta. Tá? Continuando, próxima questão. Questão 4. Os dados a seguir serão utilizados para responder à questão. No quadro são apresentadas algumas das contas referentes ao exercício social de 2018 de uma entidade e seus respectivos saldos. Então você tem aqui, ó, tá vendo? Um balanço dividido em duas colunas, né, para caber tudo na mesma tela, no mesmo slide. Então você tem esse monte de contas. E o que ele está pedindo ali na verdade? Ó, desconsiderando o resultado do período, o saldo do patrimônio líquido com base exclusivamente nas contas apresentadas é em reais, aí pede para você calcular, tá? Veja que aqui não estão todas as contas, ela própria diz aqui, ó, no quadro são apresentadas algumas das contas. Mas com base nessas contas que estão aí, você vai ter que achar o valor do patrimônio líquido. Quando for assim, a forma mais fácil de fazer é você somar, verificar quais contas são do patrimônio líquido e somá-las. Aí você vai achar o valor do patrimônio líquido, concorda? Então, vamos fazer o seguinte. Olhando aí nessa tabela que está aí, vamos identificar quais contas são do patrimônio líquido. E, portanto, nós deveremos somar para achar o valor do PL. Ó. Então, vamos lá. Ajuste a valor presente duplicatas a receber. É conta do PL? Não. Ajuste a avaliação patrimonial positiva. É conta do PL? É, conta do PL. Aplicações financeiras de liquidez imediata. É conta do PL? Não, é do ativo. Custo da mercadoria vendida. É despesa, não é conta do PL. Despesa com água, despesa com aluguéis, despesa com imposto de renda, tudo despesa. Ó. Despesa com luz, despesa com salário, despesa com telefone, despesa de depreciação e despesa de juros. Nenhuma delas é conta do PL, tá? Ah, professor, mas isso não vai influenciar o resultado do exercício não vai aparecer lá no PL? Mas a questão está dizendo para você, ó, desconsiderando o resultado do período, tá? Então você vai esquecer tudo que é despesa ou receita, que elas são contas de resultado e não do PL. Dividendos a receber, também não é PL, é ativo. Duplicatas descontadas, é passivo. Ganho na valorização de propriedades para investimento, é receita. Ganho na venda de imobilizada, é receita, nada disso é PL. Perda com desvalorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo, isso daí é despesa, não é PL. Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, despesa, não é PL. Receita bruta, não é PL. Receita de equivalência patrimonial também não. Receita de juros também não. Reserva de lucros é conta do PL, sim. É uma das contas que aparecem lá no patrimônio líquido da empresa, assim como as reservas de capital. E reserva para contingências também. Na verdade, reserva para contingência é um tipo de reserva de lucro, tá? Mas como está separado, eu vou somar separado aí também. Todas essas contas são contas positivas do PL, então não vou subtrair nenhuma, vou só somar mesmo. Somando essas três contas, eu vou chegar no seguinte valor para o patrimônio líquido. A alternativa é R$ 293.645, ok? Vamos lá, próxima conta, tá lá. Próxima questão. Um edifício adquirido para valorização ou obtenção de receitas de aluguéis deve ser classificado no ativo como alternativa A, estoque, alternativa B, imobilizado, C, intangível, D, propriedade para investimento ou alternativa E, realizável a longo prazo. E aí, onde que você classificaria esse edifício adquirido para valorização ou obtenção de receitas de aluguéis? Você acertou, se você falou alternativa, D de dado, propriedade para investimento. Portanto, vai fazer parte lá do ativo investimentos, lembra? Porque tudo aquilo que a empresa compra, que ela não utiliza na atividade dela e que ela não está colocando também imediatamente à venda, para venda, ela vai deixar lá no ativo investimentos, né? Porque pressupõe-se que ela deixou ali para ganhar um dinheiro com aquele bem, embora não seja utilizado nas suas atividades. É o exemplo típico, por exemplo, vai de uma loja de sapatos que compra um prédio para alugar para terceiros, para ganhar ali uma receitinha de aluguel. É considerado investimento. Ou ela compra um imóvel esperando uma valorização futura, e aí quando valorizar ela vai vender, também é investimentos, tá certo? Não vai ser, ó, estoque,
porque não faz parte, né, da empresa, do estoque dela, comprar e vender imóveis, não faz parte da atividade principal dela, até porque está dizendo que vai ser para valorização ou obtenção de receitas de aluguel. Então não é estoque mesmo. Não é imobilizado, porque não é imobilizado, professor? Porque não está sendo utilizado nas atividades dela, lembra? O ativo imobilizado, ele vai registrar os ativos da entidade que sejam corpóreos, quer dizer, que tenham existência física, que existam no mundo real, sejam físicos, e que ela utilize nas suas atividades. Se a empresa tivesse adquirido um imóvel para fazer um depósito, para fazer uma loja ou algo assim, aí seria imobilizado. Mas como é para valorização ou obtenção de receita de aluguéis, não vai ser imobilizado. Intangível não pode ser mesmo, né? Porque no intangível eu tenho ativos que não têm existência física. E claro, um edifício ele existe fisicamente. E realizável a longo prazo também não, porque ela não está vendendo esse imóvel aí, não espera transformá-lo em recurso aí até o final do exercício seguinte, né? Ela não tem a perspectiva de alienar aquele imóvel. Professor, se ela tivesse colocado esse imóvel para venda, poderia ser realizável a longo prazo? Aí poderia, tá? Se ela tivesse colocado para venda e esperasse vendê-lo só após o final do exercício seguinte, aí ela classificaria justamente aí no realizável a longo prazo. É, portanto, a única correta é a alternativa D de dado. Próxima questão. Assinale a alternativa que afeta o resultado contábil de uma entidade. A. Valorização de propriedades para investimento. B. Integralização de capital em dinheiro. C. Integralização de capital com reservas de lucros. D. Aquisição de seguros antecipados. Ou a alternativa E. Aquisição de estoques à vista. Qual dessas alternativas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Já pensou em alguma aí? Vamos lá. Ó. Veja, o que vai afetar o resultado contábil de uma entidade? Quando cai uma questão assim, é muito simples. É só você achar a situação que envolva ou uma receita ou uma despesa, tá? Porque o que altera o resultado da entidade é receita e despesa, não é isso? O resultado nada mais é do que as receitas menos as despesas. Então vamos dar uma olhadinha ali, ó. Qual dessas aí que vai envolver receita ou despesa? Você acertou se você falou a alternativa A, valorização de propriedades para investimento. De fato, quando a empresa tem uma propriedade dela que se valoriza, você concorda que ela está tendo um ganho? O imóvel valia, sei lá, 300 mil reais e passou a valer 500 mil. Então a empresa ela teve um ganho aí, que é justamente uma receita de valorização, tá? Inclusive o lançamento que você vai fazer vai ser esse daqui, ó, para registrar. Você vai debitar propriedades lá no ativo, né, aumentando o valor, porque a conta do ativo é devedora, quando eu faço um débito aumenta o valor. E vou creditar receita com valorização, que é uma conta de resultado. Então essa com certeza afeta o resultado da entidade. Vamos ver as demais? B. Integralização de capital em dinheiro. Olha como é que eu registro aí, ó. Eu debito caixa ou bancos e credito capital a integralizar. Não está envolvendo nenhuma receita ou despesa. Então, de fato, não vai afetar o resultado. C. Integralização de capital com reserva de lucros. Eu vou debitar uma conta de reserva de lucros e creditar capital a integralizar. Ambas as contas são do PL. E nenhuma delas, o lançamento não envolve nenhuma receita nem despesa. Então não altera o resultado. D. Aquisição de seguros antecipados. Eu vou lançar assim, ó. Vou debitar seguros a apropriar, que é uma conta lá do ativo, é uma despesa antecipada, e vou creditar caixa ou bancos, que é outra conta do ativo. Também não envolveu nem despesa nem receita. E a aquisição de estoques à vista. Eu vou lançar assim, ó. Debitando estoques para registrar a entrada do estoque, né, que é uma conta do ativo. Eu registro o aumento por meio de débito, porque ela é devedora. E vai creditar caixa, bancos, que também é do ativo, então não envolve conta de receita ou despesa. Professor, e se fosse aquisição de estoques a prazo? Também não afetaria o resultado, porque a única diferença é que ao invés de creditar caixa ou bancos, como eu faço aí no caso se à vista, eu iria creditar fornecedores. E fornecedores é uma conta do passivo, não iria também envolver nem despesa nem receita. Então, de fato, a única alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão, vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. O departamento jurídico de uma empresa de capital aberto apresentou as seguintes informações para o departamento de contabilidade. Aí você tem lá processos judiciais, trabalhistas, cíveis e tributários. Aí tem a probabilidade de desembolso para cada um deles.
remota, possível ou provável. Aí fala, o valor da despesa com provisão na demonstração do resultado do exercício será em reais, A, 123 mil reais, B, 150 mil reais, C, 273 mil reais, D, 120 mil reais, ou a alternativa E, 393 mil reais. Qual dessas aí você assinalaria? Você marcaria A, B, C, D ou E? Antes de responder, vamos lembrar o seguinte, ó. Aí a questão está falando basicamente de provisão ou passivo contingente. Vamos lembrar o seguinte, se a saída de recursos é certa, quer dizer, se a empresa já sabe que vai ter que pagar o valor, não tem jeito. Por exemplo, ela pediu mercadoria para o fornecedor entregou. Ela foi lá e comprou um veículo já na concessionária, vai ter que pagar. Nesses casos em que ela sabe que vai ter que pagar, ela joga direto como um passivo, tá? Não é nem provisão, nem passivo contingente, é passivo mesmo. Joga lá em contas a pagar, ou fornecedores, ou financiamento, mas vai ser direto no passivo. Agora, se o pagamento for provável, mas não for certo, quer dizer, a empresa não tem certeza se vai ter que pagar, mas há uma probabilidade maior de ter que pagar do que de não pagar. Então a gente fala que a saída de recursos aí é provável. Aí ela vai reconhecer uma provisão. Provável, provisão, para não errar, ok? Se a saída de recursos é provável, reconheça uma provisão. Agora, se a empresa não sabe se vai ter que pagar, mas a saída de recursos for só possível, o que quer dizer isso? Quer dizer que é improvável. É mais provável que ela não tenha que pagar do que ela tenha que pagar. É o contrário da provisão. Que na provisão, mais provável é ter que pagar, né? Aqui não, vamos imaginar que é mais provável que ela não tenha que pagar. Aí, ao invés de uma provisão, ela vai reconhecer um passivo contingente. Só que passivo contingente, ele não é lançado. Ele só é registrado em notas explicativas. Ao passo que a provisão é lançada lá no passivo também, como um passivo normal, tá? Agora, se a probabilidade de saída for remota, quer dizer, a probabilidade é ínfima, é muito pequena a chance da empresa ter que pagar. Então, ela não reconhece nada, nem passivo contingente, porque a probabilidade é muito pequena, né? Que nem, você sempre tem a probabilidade de você sair na rua e acontecer alguma coisa com você. Mas, normalmente, a probabilidade é pequena. Você imagina assim, por isso você sai na rua, não é isso? Então, a mesma coisa, a empresa, às vezes, ela pode ficar lá elucubrando, imaginando situações teóricas que podem vir a ocorrer, mas se for muito pequena a probabilidade de acontecer, ela não deve contabilizar nem registrar nada. Então, com isso, a gente consegue matar a questão, ó. O valor da despesa com provisão. O que ela vai reconhecer de provisão aí? São aquelas saídas que sejam prováveis, concorda? E olhando na tabelinha, somente os processos trabalhistas é que são prováveis e o valor é de 123 mil. Portanto, a alternativa A, 123 mil reais, é correta. Veja, quem já está acostumado com provas da VUNESP já sabe disso. Quem não está, você vai notar que a VUNESP, via de regra, tem algumas questões que ela exige cálculo. Mas, via de regra, a VUNESP ela é mais conceitual. Ela não chega a ser o ponto de uma CESP, que é quase só conceitual, mas a VUNESP ela normalmente não exige muitos cálculos complexos na hora da prova de contabilidade, tá? Porque é justamente para saber se você sabe o conceito. Mas ela parte do conceito, ela cobra bastante. Vamos lá então, continuando. Questão 8. Uma entidade realizou aplicações financeiras com as seguintes características. Olha lá. Primeiro, um risco mínimo de mudanças no valor do investimento. Segundo, um prazo de resgate de 40 dias a contar da data da aplicação. E terceiro, liquidez imediata. Então, essas aplicações financeiras têm essas características aí. Nesse sentido, esses instrumentos financeiros devem ser classificados conforme os padrões contábeis atualmente vigentes no Brasil como A. Caixa equivalente de caixa. B. Investimentos intangíveis mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes. C. Investimentos financeiros ao custo amortizado para resultado do exercício. Mensurados ao custo amortizado para resultado do exercício. D. Investimentos financeiros mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes. Ou a alternativa é investimentos financeiros mensurados a valor justo para resultados do exercício. O que você acha aí? A, B, C, D ou E? Ih, professor, mas essa questão não pode cair na prova, não? Está fora do edital? Não está. Essa daí é uma questão relacionada à DFC, Demonstração de Fluxo de Caixa. Eu vou falar sobre isso, que consta lá do edital, tá?
Então, qual alternativa você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. Elas são aí caixa e equivalentes de caixa. Onde que está a resposta para isso, professor? Está no CPC 03, que trata justamente da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, também chamada só de DFC, ela vai trazer a variação das disponibilidades da entidade. O que é isso? Ela vai trazer uma demonstração de como os caixas equivalentes de caixa variaram para aquela entidade. Caixa equivalente de caixa é aquilo que é dinheiro ou equivale a dinheiro, é basicamente isso, tá? Toma cuidado que não é exatamente o conceito da conta caixa, porque contabilidade tem essas pegadinhas, né? Não tem jeito. Quando a gente fala caixa em contabilidade, a gente pensa logo naquela conta que registra o dinheiro que a empresa tem na tesouraria, não é isso? Tá certo, é um dos possíveis conceitos. Agora, quando a gente fala caixa para DFC, para demonstração de fluxo de caixa, é um pouco mais amplo. Tá lá, ó, coloquei para você. Olha o que consta no CPC 03. Segundo ele, caixa não é só o dinheiro que está na tesouraria. Compreende numerário em espécie, que é o dinheiro na tesouraria, e os depósitos bancários disponíveis, também chamados de depósitos à vista, que é o dinheiro que a empresa tem no banco lá em conta corrente, que ela pode sacar imediatamente, tá? Então, para a DFC, especificamente, para a demonstração dos fluxos de caixa, caixa é o dinheiro que ela tem em tesouraria e mais o dinheiro que ela tem no banco, que ela pode sacar imediatamente, depósitos à vista. E o que são equivalentes de caixa? Tá lá. São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas ao insignificante risco de mudança de valor. Esses são os equivalentes de caixa. Tá? Não é um dinheiro depósito bancário, mas ele é uma aplicação que a empresa tem que é de curto prazo e que tem de alta liquidez, que ela consegue pegar isso rapidamente e transformar em dinheiro, a empresa, e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. É um equivalente de caixa. Então, por exemplo, não é uma ação de uma empresa que ela compra na bolsa, porque isso não tem insignificante risco de mudança de valor, flutua bastante. Né? Então, sei lá, a empresa tem uma aplicação de CDB de 30 dias, por exemplo, entra aí em equivalente de caixa. Ela tem uma outra aplicação também de, como tem o exemplo lá, como falou no enunciado, de 40 dias. Também é considerado aí curto prazo, vai entrar como equivalente de caixa. Tá? E aí, o que mais? Ele disse também o seguinte, ó, os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, é raro, mas para que seja considerado, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Portanto, o investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimentos de curto prazo, por exemplo, aí fala de um exemplo, 3 meses ou menos, a contar da data da aquisição, ok? E aí, justamente aí, né, se você olhar as características que estão lá no enunciado, são todas características aí de caixa e equivalente de caixa. Portanto, a alternativa A está certa, está correta. Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, assinale a alternativa correta. A. A demonstração do resultado do exercício realiza a confrontação das receitas com as despesas do período. B. As contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, aliás, as contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício e são encerradas ao fim de todo exercício social. C. As contas redutoras do ativo possuem natureza devedora e por isso diminuem o saldo do ativo total. D. Para o encerramento das contas de resultado, utilizam-se partidas simples ao invés de partidas dobradas. E a alternativa é: receitas antecipadas e receitas de vendas possuem o mesmo fato gerador de reconhecimento e mensuração, ou seja, a entrega efetiva do produto ou serviço ao cliente. Qual dessas aí você assinalaria como correta? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. De fato, né? A DRE, a demonstração do resultado do exercício, ela vai confrontar as receitas com as despesas do período. A DRE serve para a empresa demonstrar o lucro ou prejuízo que ela teve no período, normalmente ao longo do ano.
Então ela vai trazer receitas e despesas, comparar uma com a outra. Se tiver mais receitas do que despesas, legal, teve lucro. Se tiver mais despesas do que receitas, ruim, teve prejuízo. Mas ambas vão aparecer na DRE, tá? Olha, a DRE tem essa carinha aqui, ó. Uma das formas de você representá-la é assim, não existe um modelo certo, determinado. Essa é uma das formas. Ela começa na receita bruta, que é o total de vendas feita pela empresa. Aí você vai tirar as deduções de vendas, que é o famoso DDIA, lembra? DDIA é um mnemônico para você guardar, que é de devoluções de vendas, descontos incondicionais concedidos pela empresa, impostos sobre vendas e abatimento sobre vendas. Esse é o DDIA. São as deduções de vendas. Eu tiro as deduções de vendas da receita bruta, eu acho a receita líquida. Aí eu tiro o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, que também pode ser chamado de CPV, no caso de indústrias, que é o custo dos produtos vendidos, ou CSP, no caso de prestadora de serviço, que é o custo dos serviços prestados. Aí acho o lucro bruto. Aí tiro as despesas em geral, despesas de vendas, administrativas, despesas gerais, outras despesas, somo outras receitas que a empresa tenha, aí eu acho o lucro antes do imposto de renda. Tiro o imposto de renda, tiro a CSLL, acho o lucro antes das participações. Aí tiro as participações, que são aquelas, né, vão representar aí direitos de pessoas que têm direito a morder parte do lucro da empresa, como, por exemplo, diretores que tenham direito a bônus sobre os lucros, empregados que tenham direito a PLR, participações que sejam devidas a fundos de previdência. E aí, eu tirando essas participações, eu acho o lucro líquido do exercício. É sempre importante lembrar essa carinha da DRE, tá? E veja que só vai ter receitas e despesas aí. Ok? Então a alternativa A está correta. Vamos ver o erro das demais. B. As contas patrimoniais integram o balanço patrimonial e a DRE já está errado. Conta patrimonial é conta de ativo, passivo e PL. E elas só aparecem onde? Só aparecem no balanço. Elas não aparecem na DRE, tá? Porque lembra, eu tenho as contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, e tem as contas de resultado, receitas e despesas. E eu tenho duas demonstrações que são complementares, o balanço e a DRE. O balanço, ele só traz contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. A DRE é o contrário, ela só traz contas de resultado, receitas e despesas. Por isso que eu falo que o balanço é irmão da DRE. E sempre que a empresa apresenta o balanço, ela traz também a DRE junto. Porque um traz as contas patrimoniais, o outro as contas de resultado, tá? E tem outro erro aí também na alternativa B, que diz que as contas patrimoniais são encerradas ao fim de todo exercício social. Errado. As contas de resultado, que são as receitas e despesas, é que são encerradas ao final de cada exercício. As contas patrimoniais, não. Por quê? Para pensar o seguinte. Caixa é uma conta patrimonial, né? Uma conta do ativo. O dinheiro que a empresa tem em caixa lá em 31 de dezembro, no final do dia, é o mesmo dinheiro que ela vai ter em 1º de janeiro, no início do dia, né? Então não zera a conta caixa. Agora, receita e despesa eu zero, por quê? Porque eu sempre calculo as receitas e despesas para um determinado período de tempo, para achar o lucro daquele período. Acabou aquele período, eu começo do zero novamente no período seguinte. Então as contas de resultado, sim, são zeradas ao final de cada exercício social. As contas patrimoniais, não. Continuando. C. As contas redutoras do ativo possuem natureza devedora. Já está errado. Conta redutora ou retificadora do ativo tem natureza credora, porque as contas do ativo têm natureza devedora. Então as retificadoras é o contrário, as redutoras terão natureza credora, tá? A última parte está certo, diminui o saldo do ativo total, mas está errado, porque conta redutora do ativo possui saldo ou natureza credora. D. Para o encerramento das contas de resultado, utilizam-se partidas simples ao invés de partidas dobradas? Está errado. Quando que a gente utiliza partidas simples em contabilidade mesmo? Nunca, tá? Não se utilizam mais partidas simples em contabilidade, em hipótese nenhuma. É sempre o bendito, famoso, famigerado método das partidas dobradas, né? Inventado pelo Luca Pacioli lá no século XVI, que continua mais em vigor do que nunca, tá? Então não tem partida simples mais em contabilidade, é tudo partidas dobradas. E a alternativa é receitas antecipadas e receitas de vendas possuem o mesmo fato gerador de reconhecimento e mensuração, ou seja, a entrega efetiva do produto ou serviço ao cliente. Errado. É a receita de vendas que vai ter esse fato gerador. A receita antecipada, não. Receita antecipada, aliás, não é receita. Lembra disso? Receita antecipada ou receita diferida não é receita, assim como despesa antecipada ou despesa diferida não é despesa.
A receita antecipada é um valor que a empresa recebeu, embora ela não tivesse ainda direito de exigir esse recebimento. Então vai ficar uma obrigação para ela, que é de entregar o produto ou serviço. Isso ocorre, por exemplo, quando um cliente faz um adiantamento para a empresa. Veja, não é que ele está pagando um valor que ele estava devendo, ele está adiantando um valor. Sei lá, uma empresa está com dinheiro sobrando e ela fala para o fornecedor, olha, eu estou com dinheirinho sobrando aqui, eu vou te adiantar, aí você segura o preço da mercadoria para mim, por esse mesmo preço por um tempo, ok? Até esgotar esse crédito. Então a empresa que está recebendo, para ela, é um adiantamento de cliente. Ela ainda não teria o direito de exigir o recebimento. Ela não entregou a mercadoria, mas como ela está recebendo, ela vai registrar essa entrada como uma receita antecipada. E em compensação vai surgir um passivo para ela. Ela vai ter que entregar, não é isso? A mercadoria, quando o cliente que pagou pedir. Então surge para ela uma obrigação, ok? Então está errado dizendo que receita antecipada e receita tem o mesmo fato gerador. Está errado. Então a alternativa A é a única correta. Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte: os dados a seguir serão utilizados para responder à questão. Analise o balancete de verificação da companhia Valinhos em 31 de dezembro de 2018. Aí você tem aí um balancete que eu dividi em dois, também para caber aí na mesma tela. Mas é tudo uma continuação do outro, tá? Então você tem essas várias contas aí, tá? Aí diz, o resultado do período em reais é... Então vamos achar o resultado? Como é que a gente acha o resultado? Com essas contas que nós temos aí. Primeira coisa, faça assim que você não vai errar, não tem erro, tá? Receitinha de bolo. Se é para achar o resultado, primeiro eu vou identificar o que é receita e o que é despesa, vou somar todas as receitas, vou somar todas as despesas e vou subtrair o total de despesas do total de receitas. Se der positivo, deu lucro, se der negativo, deu prejuízo, certo? Então vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos identificar quais contas são de resultado, ou seja, quais contas são receitas ou despesas. Então tá lá. Ajuste a valor recuperável de equipamentos. Não é receita nem despesa, então não vai interessar para mim. Até porque está dizendo que é a conta do ativo, né? Isso daqui é uma conta retificadora do ativo. Bancos também não é receita nem despesa, é conta patrimonial, é do ativo. Caixa também não é receita nem despesa, é conta patrimonial, é do ativo. Capital a integralizar, é uma conta retificadora do PL, também não é receita nem despesa, é patrimonial. Capital subscrito também, também é uma conta do PL, não é retificadora, mas é uma conta do PL, uma conta positiva do PL. É conta patrimonial, não é receita nem despesa. Clientes. Clientes é uma conta do ativo, então não é nem receita nem despesa, é patrimonial. Por enquanto, nenhuma conta vai interessar para a gente. Custo da mercadoria vendida. Opa, isso daí interessa. Isso daí é uma despesa. Lá na DRE, inclusive, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Na DRE, olha o CMV ali, ó, logo embaixo da receita líquida. Então vai interessar para a gente sim o CMV. Vamos marcar aqui o CMV. O que mais? Depreciação acumulada. Depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Não é receita nem despesa, não vai interessar para o resultado. Despesa com aluguéis. Opa, falou que é despesa e não é antecipada. Eu vou considerar o resultado negativo. Assim como o custo da mercadoria vendida também vai ser negativo, tá? Porque são despesas. Despesa com depreciação. Opa, isso daqui interessa para o resultado. Ué, professor, mas você acabou de falar que a depreciação não interessa? O que não interessa é a depreciação acumulada, tá? E como o nome está dizendo, vai acumulando a perda de valor do bem por vários períodos seguintes. E aí é uma conta retificadora do ativo. Agora a conta despesa com depreciação ou só depreciação, é o mesmo que despesa com depreciação, aí vai interessar para o resultado sim. Por isso que eu tiquei ali. Ó. Despesa com perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Está falando para mim, é uma despesa, então vai interessar. Despesa com salários, também interessa para o resultado. Despesa antecipada, opa, toma cuidado. Apesar de chamar de despesa, lembra? Despesa antecipada não é despesa. Despesa antecipada é um valor que a empresa pagou para alguém sem precisar pagar, sem haver necessidade de fazer aquele pagamento. Por exemplo, fez um adiantamento para um funcionário antes de fechar a folha, né? A empresa não era obrigada a pagar, só era obrigada a pagar lá no mês seguinte. Mas ela adiantou, então para ela vai surgir um direito, vai registrar no ativo. Despesa antecipada é conta patrimonial do ativo. Despesas gerais, opa, isso daqui interessa, conta de resultado. Empréstimos recebidos, não. Empréstimo recebido vai ser uma conta do passivo, tá? Porque representa o empréstimo que a empresa tomou. Ah, professor, mas ela não teve o recebimento do dinheiro? Sim,
mas teve como contrapartida o surgimento de um passivo, não é isso? E, aliás, esse dinheiro já está contabilizado ali no caixa. Aliás, já gastou esse dinheiro, inclusive, né? Porque está só com R$ 500 em caixa, mas isso daí representa uma conta do passivo, empréstimos recebidos. Estoques também não vai interessar para o resultado, porque é conta do ativo. Financiamentos recebidos, é a mesma coisa que empréstimos recebidos, é uma conta do passivo. Fornecedores, também é passivo, não vai interessar para o resultado. Móveis e equipamentos, é ativo, não interessa para o resultado. PSLD, perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Aí não é despesa com PSLD, que a gente já ticou, que está ali no finalzinho da primeira coluna. Aqui é a própria PSLD, que é uma conta retificadora do ativo. Aí não é receita nem despesa, não interessa. Receita, opa, receita eu vou querer sim para calcular o resultado, eu preciso dela. Reserva de lucros, é conta do PL, não é nem receita nem despesa. Salários a pagar, é conta do passivo, não é nem receita nem despesa. Ué, professor, mas o salário não é despesa para a empresa? Sim, o salário é despesa, mas salário a pagar é passivo, tá? Por quê? Quando a empresa chega no finalzinho do mês, ela fecha a folha de pagamento, ela vai reconhecer a despesa de salário daquele mês, mas ela só paga o funcionário no começo do mês seguinte, não é isso? Sei lá, até o dia 5º, até o 5º dia útil, por exemplo, no mês seguinte. Então, salários a pagar, sempre que for a pagar, para não ter erro, sempre que aparecer a expressão a pagar, significa que é passivo, não é despesa, tá certo? E veículos é ativo, não é receita nem despesa. Então, o que eu vou considerar são esses 7 itens aí que eu tiquei para calcular o resultado. Dos 7 itens, só um é positivo para o resultado, que é essa receita aí de 100 mil. Todos os outros são negativos, representam aí despesas, representam custos para a empresa. Portanto, aí fazendo a conta, pegando 100 mil e subtraindo todos os outros valores, você vai chegar aí no resultado de alternativa D, R$ 35.800. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Os dados a seguir serão utilizados para responder à questão. Analise o balancete de verificação da companhia Valinhos em 31 de dezembro de 2018. Ó, são as mesmas contas. Só vai mudar a pergunta agora, mas o enunciado é o mesmo. O total do ativo em reais é... Então, para aquelas mesmas contas que nós vimos lá, agora está pedindo qual é o total do ativo. Nós calculamos o resultado, agora quer saber o total do ativo. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos identificar quais contas são do ativo e somar ou subtrair, porque tem algumas contas aí que nós vamos ver que são retificadoras do ativo. São redutoras, então elas têm saldo negativo, vão diminuir o valor do ativo total, tá? Vamos prestar atenção nisso, ó. Então vamos lá. Ajuste a valor recuperável de equipamentos. É a conta do ativo? Sim, a própria questão está dizendo, inclusive, né? Está ali dizendo, entre parênteses, que é do ativo. Só que ela é uma conta, tem que tomar cuidado, que é uma conta retificadora, tá? Ela indica aí a diferença entre o valor contábil da empresa e o valor de mercado, colocando de uma forma simples, que na verdade o valor recuperável é o maior valor entre o valor de mercado e o valor em uso. Mas sem entrar em complicações que não vão interessar para o concurso do TCM, guarde aí de uma forma simples, que é a diferença entre o valor contábil, o valor que está na contabilidade da empresa, e o valor que o bem vale de fato. E aí quando ele estiver valendo menos do que está na contabilidade, ela tem que registrar essa perda numa conta retificadora do ativo. Então vai ser negativo. Bancos, é conta do ativo? É, com certeza, é positivo. Caixa é conta do ativo? Com certeza é positiva. Capital integralizar não é ativo, é PL. Capital subscrito também não é ativo, é PL. Clientes, é conta do ativo? Sim, conta positiva do ativo. Representa os valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Custo da mercadoria vendida, nós vimos que é resultado, que é despesa, não é ativo. Depreciação acumulada, opa, essa daí é conta do ativo. Só que tem que tomar cuidado que ela também vai entrar negativa no cálculo, porque ela é retificadora, tá, do ativo imobilizado. Então ela vai entrar negativa. Despesa com aluguéis, não é ativa, é despesa. Despesa com depreciação, não é ativa, é despesa. Despesa com PSLD, não é ativa, é despesa. Despesa com salários, não é ativa, é despesa. Despesas antecipadas, opa, apesar de chamar de despesa, lembra? Despesa antecipada não é despesa e, de fato, vai ser um ativo para a empresa, que é aquilo que eu falei. Na despesa antecipada, a empresa está adiantando algo para alguém. Ao fazer esse adiantamento, está saindo o dinheiro da empresa, mas, em compensação, ela está recebendo, ela está obtendo um crédito, né? Então, adiantou dinheiro para o fornecedor, vai ter um dinheiro ali. É que nem mais ou menos, lembra? Às vezes, quando você era pequeno e tinha lá uma venda perto da sua casa,
ou tinha a cantina da escola, e às vezes seu pai e sua mãe ia lá e colocava um crédito para você. Tinha muita escola que funcionava assim, né? Então ele pagava um valor que não estava devendo ainda, mas aquilo ficava para você utilizar. Seria uma despesa antecipada. E aí vai se registrar no ativo. Despesas gerais, aí é despesa, não é ativo. Empréstimos recebidos, é passivo. Estoques, opa, essa daí é ativo, né? Representam bens da empresa. Financiamentos recebidos, é passivo. Fornecedores, passivo. Móveis e equipamentos, opa, vai interessar para a gente, é ativo. PECLD, ativo. A própria questão está dizendo que é ativo, entre parênteses, não tem o que discutir. O único cuidado que tem que ter é que PECLD, perda estimada em créditos de liquidação duvidosa, é uma conta retificadora, é uma conta redutora de clientes, tá? Então, portanto, vai entrar no cálculo do nosso ativo aí com resultado negativo. Vamos subtrair esse valor. Receita, não é ativo, é receita. Reserva de lucros, é uma conta do PL, não é ativo. Salários a pagar é uma conta do passivo, não é ativo. Veículos é uma conta do ativo mesmo, então vou somar. Então, eu vou somar esses valores, alguns com sinal negativo, né? O que vai ter sinal negativo aí que eu vou subtrair? O primeiro, de R$200, ajuste a valor recuperável de equipamentos. O que mais? Depreciação acumulada, eu vou subtrair. E PECLD. O resto tudo eu vou somar. E aí, fazendo essa conta toda aí, nós vamos chegar a um total do ativo de R$205.800, tá? Veja, se você tiver dúvida ainda sobre o conceito de ativo, passivo, conta patrimonial, receita ou despesa, volte sempre ao nosso curso lá de teoria, veja com calma, faça bastante exercício sobre esse ponto. Porque além de ele ser bastante cobrado em provas, a VUNESP, como eu disse, gosta muito dessas questões conceituais, né? Eles são essenciais para você poder prosseguir com o estudo da contabilidade e entender depois os outros pontos, ok? Vamos lá para a próxima questão. Está lá na sua tela. Assinale o único fato contábil que altera o valor do total das contas integrantes do patrimônio líquido de uma companhia. A. Reversão de um outro resultado abrangente para o resultado do exercício. B. Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. C. Constituição de reservas de lucro após a apuração do resultado do exercício. D. Proposta de dividendos obrigatórios feitos pela administração da companhia. Ou a alternativa é compensação de prejuízos acumulados com reservas de lucros. Qual dessas aí você assinalaria, se caísse na sua prova? A, B, C, D ou E? Qual dessas que altera o valor do total das contas integrantes do patrimônio líquido? Em outras palavras, qual dessas altera o valor do patrimônio líquido da entidade? Você acertou, se você falou, tchan, 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 alternativa D de dado. Proposta de dividendos obrigatórios feita pela administração da companhia. Por quê? Como é que eu contabilizo isso? Lembra que dividendos é a parcela do lucro que a empresa vai destinar aos acionistas, não é isso? E quando a empresa tem lucro, ela pode manter esse lucro na própria empresa ou distribuí-lo aos acionistas. Quem decide isso são os próprios acionistas, mas quem propõe é a administração da entidade, os diretores, tá? Porque eles mandam as demonstrações para os acionistas aprovarem ou não. E aí, como é que é contabilizado isso? É debitado uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados, tá, ali do período, que é do PL, e é creditada a conta dividendos a pagar, pelo valor dos dividendos obrigatórios. Que a empresa já sabe que vai ter que pagar aquele valor mesmo, né, aquele obrigatório. Então, isso diminui sim o valor do patrimônio líquido. Ele vai tirar do patrimônio líquido. Ah, professor, não envolveu receita nem despesa. Ok, não envolveu mesmo. Que eu debitei uma conta do PL, lucros ou prejuízos acumulados, e creditei dividendos a pagar. Mas eu tirei de patrimônio líquido e joguei para o passivo. A administração está dizendo, olha, sei lá, vamos imaginar que os dividendos obrigatórios sejam de 5 milhões de reais. A administração está dizendo, esses 5 milhões de reais, nós vamos distribuir entre os acionistas, tá certo? Então vira um passivo para a entidade, não é mais dela, sai do PL dela. Até porque todas as outras não alteram o valor do PL. Vamos conferir? A. Reversão de um outro resultado abrangente para o resultado do exercício. Resultado abrangente aí é uma conta que fica, outros resultados abrangentes, é uma conta que fica no patrimônio líquido da entidade. Então, portanto, né, tem a ver com a sua riqueza própria, mas que não tem a ver com as suas receitas ou despesas. Não vieram da atividade da entidade. É mais ou menos como as reservas de capital. Funcionam mais ou menos da mesma forma, tá? E aí, se eu reverto, se eu tiro de uma conta, de um resultado abrangente,
para o resultado do exercício, eu estou tirando de uma conta do PL, que é outros resultados abrangentes, e jogando em lucros ou prejuízos acumulados, que é uma conta do PL também. Eu estou tirando de uma conta do PL e colocando em outra conta do PL. Portanto, não altera o valor do patrimônio líquido. B. Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. Aqui está acontecendo o seguinte, está aumentando o capital da empresa, mas utilizando uma reserva de lucro que também fica no PL. Capital social fica no PL e reserva de lucros também fica no PL. Então a empresa, por exemplo, está destinando R$300 mil da reserva de lucros para aumentar o capital da empresa. Ela está tirando de uma conta do PL e colocando em outra. Portanto, não vai alterar o valor do patrimônio líquido da entidade. C. Constituição de reservas de lucro após a apuração do resultado do exercício. Também não altera o PL. Por que não, professor? Reservas de lucro é uma conta do PL, está aumentando reserva de lucros, mas é porque após a apuração do resultado do exercício, o resultado ele aparece no PL, na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, por exemplo, a empresa teve R$1 milhão de lucro, ela apurou esse resultado. Aí aparece lá no patrimônio líquido dela, lucros ou prejuízos acumulados, R$1 milhão, credor. Aí ela vai destinar 200 mil para a reserva de lucros. Então ela vai tirar daquele 1 milhão, ela vai tirar 200 mil, que está no PL, e jogar numa outra conta do PL, reserva de lucros, esses 200 mil. Então vai ficar 800 mil em lucros e prejuízos acumulados e 200 mil em reserva de lucros. Ou seja, não alterou no total o valor do patrimônio líquido, o valor do PL. A D nós vimos que é correta, né, que está alterando de fato o valor do patrimônio líquido. E a alternativa é compensação de prejuízos acumulados com reservas de lucros. Nesse caso, também não altera o valor do PL. Por quê? Porque a conta lucros ou prejuízos acumulados é do PL e reserva de lucros também é do PL. Então, portanto, no total, eu não estou alterando o valor global do patrimônio líquido, tá? Então, a alternativa D que está correta. Só uma observação que tem que tomar cuidado, veja, que para alterar o patrimônio líquido da empresa, não necessariamente eu tenho que ter uma receita ou uma despesa. Receita ou despesa sempre altera o resultado, ok? Mas não necessariamente para alterar o patrimônio líquido eu tenho que ter receita ou despesa. É um exemplo aí, né? Aí eu tenho a proposta aí, tirando parte do lucro da empresa, jogando para dividendos a pagar, não houve despesa, mas, no entanto, houve uma diminuição do patrimônio líquido da entidade. Tá? Tome cuidado com isso. Próxima questão, vamos lá. Questão 13. Na contabilidade pública, o regime orçamentário reconhece a despesa no exercício financeiro da emissão do empenho. Agora, algumas questõezinhas aí de contabilidade pública que eu selecionei. Então, tá lá. Na contabilidade pública, o regime orçamentário reconhece a despesa no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária, A, no lançamento do crédito suplementar, B, na oportunidade da previsão constante no projeto de lei, C, no momento da redução da dotação orçamentária, D, no instante do recolhimento dos valores à conta específica, ou alternativa E, no momento da arrecadação dos recursos devidos ao Tesouro. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa E de errada, mas aí tá certa. Vamos lá. Lembra, contabilidade pública, ela segue o regime misto de contabilização das receitas e despesas. Como assim? As despesas, elas seguem o regime de competência, como acontece com a contabilidade em geral, né, como acontece com a contabilidade das empresas privadas. A despesa segue o regime de competência, mas a receita, ela segue o regime de caixa. Isso está na Lei 4.320. E ali, ó, a Lei 4.320 diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele efetivamente arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Tá? Então, despesa é reconhecida pelo regime de competência, quando surge a obrigação de pagar, assim como acontece com as empresas privadas. Os órgãos públicos também já reconhecem a despesa, só que no caso da receita, o órgão público só reconhece quando o dinheiro de fato vai entrar nos cofres públicos. Portanto, vai seguir o regime de caixa. Portanto, a alternativa E é que está correta, é ela que está certa. Lembrando que na contabilidade geral, que não é a contabilidade pública, quando eu falo de contabilidade geral, é aquela que não é pública, tá? Que tem que ser seguida pelas empresas em geral, a contabilidade societária. Na contabilidade geral,
Tanto a receita como a despesa tem que seguir o regime de competência. Na contabilidade pública, só a despesa segue o regime de competência, a receita segue o regime de caixa. Isso do ponto de vista orçamentário, tá? Porque do ponto de vista financeiro e patrimonial, na verdade, ambas seguem, do ponto de vista patrimonial, ambas seguem o regime de competência. Mas sem complicar demais, vamos só ver o que a questão está pedindo. E aí, de fato, a alternativa é que está correta, ela é que está certa. Próxima questão. A execução da despesa orçamentária ocorre em 3 estágios, de acordo com as regras da contabilidade pública. A. Dotação, contrato, empenho. B. Empenho, liquidação e pagamento. C. Dotação, empenho e pagamento. D. Contrato, liquidação e encerramento. Ou a alternativa é ordinária, estimativa e global. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa B de bola. De fato, essas são as 3 fases da execução da despesa. A despesa pública ela pode passar por 4 fases, que são as fases da despesa. E para guardar tem um mnemônicozinho, o FELP. Lembra? FELP. Que é fixação, empenho, liquidação e pagamento. Repito, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Sendo que a primeira fase, a fixação, é a fase orçamentária, e as outras 3 fases são a execução da despesa. A partir do empenho eu tenho a execução. Então tá certinho. Isso está inclusive na Lei 4.320. A execução da despesa vai seguir as fases de empenho, que é a fase em que o ente público assume a obrigação de fazer um pagamento futuro, desde que o fornecedor, claro, cumpra a parte dele, né? E também a fase em que vai ser reservado o crédito orçamentário para ser utilizado para pagar aquele fornecedor. Esse é o empenho. Aí depois eu tenho a liquidação, que é quando vai se verificar se o credor, de fato, tem direito a receber, se ele entregou a mercadoria ou o serviço, se trouxe toda a documentação, e o pagamento, que é o pagamento, tá certo? Não precisa de maiores explicações. Portanto, aí a alternativa B é que está correta, que está certa. Professor, essa história ali de ordinária, estimativa e global, já ouvi falar disso. Mas essa alternativa aí, ela está falando dos tipos de empenho, os tipos de empenho, e não das fases da despesa, que são essas 3. Ok? Próxima questão. As etapas da receita, agora não é mais despesa, é receita. As etapas da receita orçamentária podem ser classificadas da seguinte forma. A. Previsão, lançamento, execução e recolhimento. B. Previsão, lançamento e liquidação. C. Licitação, empenho, contratação e liquidação. D. Programação, recolhimento e aplicação. Ou a alternativa é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Qual dessas alternativas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa E de... Aliás, alternativa E. Tá errado aqui, ó. O professor marcou errado. Nem vou marcar aí para não confundir vocês. É a alternativa E que está certa. Lembra que tem um mnemônicozinho para guardar as fases da receita? É o PLAR. Lembra o PLAR? PLAR é de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Vamos fazer o 4. E recolhimento, tá certo? Por isso que é a alternativa E. Tá errada porque fala em execução e recolhimento. Na hora da pressa aí, achei que era a alternativa E. E a execução da receita é o lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão é a previsão lá no orçamento. Então, no orçamento eu prevejo a receita, o quanto o governo acha que vai arrecadar no ano seguinte. Aí ele faz o lançamento, que é a atividade especialmente aplicável aos tributos, vai identificar quem está devendo o tributo e faz a cobrança. Aí tem a arrecadação, que é quando o devedor lhe entrega para aquela pessoa autorizada a receber em nome do Estado. Normalmente hoje são os bancos, né? Você paga, via de regra, os tributos nos bancos. E depois tem o recolhimento, que é quando o dinheiro de fato vai para os cofres públicos. Tá? Então, portanto, é a alternativa E que está correta, são as fases da receita orçamentária. Então não esqueça, ó, fases da despesa, FELP, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Fase da receita, PLAR, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Muito bem. Continuando. O princípio da oportunidade é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Blá, 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 até aqui. Dessa forma, o princípio da oportunidade refere-se ao processo de A. Mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
B. Composição do patrimônio obrigatoriamente deve ser inicialmente registrado pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. C. Mensuração e apresentação dos componentes do patrimônio e leve em conta essa circunstância para que sejam tomadas decisões relevantes. D. Registro pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalente de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Ou alternativa E. Registro pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Qual dessas alternativas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Com calma aí, né? Para você ver aí, ó, o princípio da oportunidade. Qual dessas aí você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa A, de fato. Né? Isso aqui é um dos princípios fundamentais da contabilidade aí, quando aplicados ao setor público. Veja, o princípio da oportunidade, assim como os outros chamados princípios fundamentais da contabilidade, eles constavam de uma resolução do CFC que foi revogada, mas eles ainda estão em vigor. Hoje eles estão meio que implícitos na contabilidade e alguns CPCs falam de forma esparsa sobre eles, cada um no momento que interessa. Né? Mas o fato é que o princípio da oportunidade ele continua valendo. E o que ele diz? Exatamente o que diz a alternativa A. Ele se refere ao processo de mensuração, né, de medida e de determinação de valores dos itens patrimoniais, dos itens contábeis, e também a apresentação desses componentes, mensuração e apresentação, para produzir informações que sejam íntegras. Íntegra aí tem sentido de uma informação que seja fidedigna, uma informação correta, e tempestivas. Tempestiva significa que sejam produzidas a tempo de serem relevantes. Porque aquilo que eu sempre falo para você, toda informação ela tem um prazo de validade. Passado aquele prazo, ela vai ser irrelevante, provavelmente. Né? Por exemplo, você quer saber a nota que você tirou lá na escola, quando você estudava, se você ainda estuda. Né? Você precisa saber disso antes do final do ano, para saber se você precisa ou não recuperar a nota. Depois que o ano passou, não adianta mais saber a nota da prova. Uma pessoa está atravessando a rua e está vindo um ônibus, ela não está vendo. Não adianta você avisar a pessoa depois de 5 minutos. Já foi, o estrago já está feito. Então, isso vale também na contabilidade. Quase toda informação ela tem um prazo de validade. Então, se ela for fornecida no prazo para ser útil, nós dizemos que ela foi tempestiva. Tá? Isso tem tudo a ver com o princípio da oportunidade. As outras alternativas estão erradas porque ou não dizem diretamente respeito ao princípio da oportunidade, ou pelo menos não estão de forma expressa, como estava isso na Resolução 750, parágrafo único, aliás, é anexo único, acho que é anexo que ela chama. Mas dá uma lidinha depois, se você tiver tempo, procura na internet, Resolução CFC 750, de 1993. E ela tem, acho que é apêndice que chama, ou é apêndice ou anexo, um dos dois nomes único, que vai tratar justamente sobre esses princípios sob a ótica do setor público, que é isso que consta no edital do TCM. Então, dê uma lidinha na Resolução 750/93. É importante ler também a definição que está no corpo da resolução, porque para poder entender o apêndice único, mas especialmente o apêndice único que pode ser cobrado aí na sua prova. Tá? E aí vamos fazer mais uma questão, tá lá, ó. O Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC 00, versa sobre estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Tais relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe a representar. Para ter representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Ela tem que ser A. Abrangente, imparcial e representar a verdade. B. Verdadeira, livre de erros e compreensiva. C. Imparcial, compreensiva e sem ressalvas. D. Completa, neutra e livre de erros. Ou alternativa E. Livre de ressalvas, abrangente e imparcial. Essa questão aí copiou e colou do CPC 00, ainda na sua versão antiga, mas isso não mudou, que também diz a mesma coisa a NBC TSP, estrutura conceitual, que está sendo cobrada ali no edital, na parte de contabilidade pública. Tá? Nesse trecho eles são iguais. Qual alternativa está correta de acordo com a expressão literal?
do CPC 00? A alternativa D de dado. Né? Aqui tem a ver com as características qualitativas da informação contábil, que o CPC 00 divide em características fundamentais de melhoria, mas a NBC-TSP Estrutura Conceitual, que é aplicada para a área pública, coloca tudo no mesmo balaio, tá? Não separa em fundamentais de melhoria. E aí, para guardar, lembra que tem um mnemônicozinho? Para guardar as características qualitativas da informação contábil, o RE, que são as características fundamentais, representação fidedigna e relevância, e tem o COCO-TV, que são as características de melhoria, compreensibilidade, comparabilidade, tempestividade e verificabilidade. Tá? E, de fato, tanto o CPC 00 como a NBC-TSP Estrutura Conceitual, eles falam que uma informação, para ela ter representação fidedigna, para ela representar de fato a realidade, ela tem que ser completa, neutra e livre de erros. Completa, que eu tenho que trazer para o usuário tudo aquilo que vai interessar, que ele vai precisar saber sobre aquela informação. Neutra, porque ela precisa, ela não pode ser influenciada por desejos, por paixões, por inclinações pessoais. Isso é muito possível de acontecer no caso de estimativas, em que às vezes você não tem um critério muito objetivo, você tem que tomar cuidado para que o meu desejo pessoal não influencie na informação. E livre de erros deve corresponder à realidade, tá certo? Então essa é a alternativa que está correta. Todas as outras, você poderia até discutir alguma coisa sobre elas, mas elas não constam expressamente. Então é claro que eu vou por aquilo que consta expressamente no CPC 00 e na NBC-TSP Estrutura Conceitual, ok? Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final dessas nossas questões. Queria lembrar você mais uma vez que nós temos o nosso curso, tanto de teoria como de exercícios do TCM São Paulo, sendo vendidos lá no site da Qualis, está muito bom, o pessoal está gostando bastante. Nós temos também um curso gratuito de degustação, se você quiser fazer, antes de comprar o curso. E nós estamos com uma promoção que você comprando o curso de teoria e o curso de exercício juntos, você vai ter 50% de desconto. Vale muito a pena. E dá tempo, olha só, ainda nem foi marcada a data da prova. Dá tempo de você estudar ainda toda a matéria, só não pode perder tempo, comece já. E nós estamos aqui para ajudar você nisso. Foi um prazer estar com todos, saudações concurseiras, um grande abraço e até a próxima!